Glória a Deus. Paz de São Jesus, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Semana passada, irmãos, tivemos a visita do pastor Mori. Foi uma bênção em que ele pregou. E no podcast eu coloquei uma pregação antiga, que eu ainda não tinha colocado. A pregação ainda falava evangelista, não tinha nem sido consagrado a pastor ainda. Mas eu tenho algumas pregações gravadas, né, de quando aconteceu o evento na minha vida, e não foi colocado no ar. E eu coloco numa emergência dessa. O pastor veio e pregou no dia que eu só posso pregar quinta-feira. Então a gente recebe com muita felicidade os visitantes. E eu tenho ainda, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, algumas pregações para colocar no podcast, né? E semana passada foi uma antiga. Então, até para os irmãos que estão ouvindo online, vão notar uma diferença até de unção. Mas, enfim. Irmãos, João capítulo 14, quem achou, dá um brado pentecostal. Vamos ler apenas o versículo 27. Diz a Bíblia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, você já percebeu a diferença que na igreja a gente, né, saúda com a paz, né? É um hábito. Foi gerado pelos apóstolos por causa da promessa. A paz é uma promessa. No mundo secular, a gente chega no trabalho, você chega numa lanchonete, num restaurante, onde for, você vai falar com alguém, você diz bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando você está falando bom dia, você está desejando que a pessoa tenha um dia bom. O que um dia bom implica no mundo? Um dia feliz. Mas a gente tem promessa de felicidade? Não. Um pouco mais à frente, nessa mesma sequência aqui, Jesus está dando as últimas instruções para os apóstolos. E há uma continuação aqui, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está aqui antes do caos externo, que ele já sabia que ia ser crucificado pelos nossos pecados. Ele estava mostrando que dentro dele reinava uma paz, vinda de Deus. E a promessa que Jesus fez antes: deixo-vos a paz. Paz em grego é eirene, mas aqui traz o sentido de shalom, que é uma palavra complexa. Em hebraico a gente traduz por paz, mas ela não significa só paz. Ela significa integridade, harmonia, completude, segurança e restauração. Tudo isso, quando você deseja, o povo hebreu, até os dias de hoje, cumprimenta com shalom. É normal os judeus se cumprimentarem com shalom. Você está desejando que a vida da pessoa seja íntegra, que as causas que foram perdidas sejam restauradas, que haja harmonia na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, que haja segurança nas situações que você passar pela sua vida e que tudo seja completo, com uma simples palavra. E essa palavra é paz. Por isso que nós herdamos o hábito dos apóstolos de desejar a paz. O apóstolo Paulo, ele inicia e finaliza as cartas com graça e paz. Graça, a qual a gente não consegue receber salvação sem ela, e paz, a qual a gente não consegue viver sem ela. Creia, você não precisa de felicidade. Quem busca felicidade são as pessoas do mundo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque paz não significa ausência de conflitos. Paz, a paz que Jesus prometeu, ele fala que deixo-vos a paz. A minha paz.
A paz de Cristo, ela não é a mesma coisa de que uma paz, por exemplo, de um tratado de guerra, estão querendo fazer agora, né? Um tratado de paz, um acordo de paz. E aí você buscar na internet, você vai ver que a ONU, a primeira coisa que eles falam num tratado de paz é o cessar-fogo. Então, tem que haver condições para você ficar bem, então tem que parar, tem que ter uma troca, né? A paz de Cristo não há troca. Há fidelidade. Quem é fiel recebe a promessa. Diferente de um acordo de paz, porque a paz de Cristo ela não é uma paz psicológica, ela não traz um conforto de acordo com as circunstâncias, e ela também não traz estabilidade financeira. Esqueça isso. E ela também não vai garantir que não haja conflitos na sua vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, ela nos é dada como herança. Você herda isso quando você escolhe Jesus como o único e suficiente Salvador. E a paz, irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. O capítulo 5 fala primeiro das obras da carne. E as pessoas que buscam felicidade na terra, elas têm a tendência a associar a felicidade às obras da carne. Então, nós como cristãos não podemos buscar felicidade. Se algo está tirando a tua paz na terra, esse algo não vem de Deus. Porque a paz é uma promessa. Tem um louvor do ministério, se eu não me engano, é FHOP, F-H-O-P. Não é esse não. É do outro, que é de Florianópolis. Esqueci o nome agora. Drops. A paz é uma promessa, é o nome do louvor. E é lindo, ele fala que a paz é uma promessa. E se nós temos a promessa de paz, nós temos que entender que tudo aquilo que tira a nossa paz, seja o que for, irmãos, uma situação no trabalho, uma tarefa, um projeto novo, uma empresa que você quer abrir, um relacionamento, seja amizade, seja amoroso, tirou a sua paz, não vem de Deus. Não é a maneira mais fácil de você saber se algo é de Deus ou não, se aquilo está te trazendo paz ou não. Porque a paz é uma promessa, e se ela não traz paz, não vem de Deus. Então, irmãos, Gálatas, como eu estava dizendo, capítulo 5, versículo 22, fala das características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, tem 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Interessante que a palavra gozo, alguns pregadores traduzem como felicidade. Mas não é. Pode ser traduzida como alegria, ao pé da letra. Mas não é. Por isso que exatamente a Bíblia usa a palavra gozo, para distinguir de felicidade e de alegria. Porque é algo que traz um deleite espiritual. Esse deleite espiritual não é uma felicidade emocional superficial. É uma alegria que sobrevive dor, perda, perseguição, contenda, conflito. Irmão, qualquer situação que ocorra na sua vida, que traga algum tipo de tristeza, se você tiver a paz de Cristo, você não está nem aí. Você passa por aquilo porque o teu foco é vida eterna na glória. Teu foco é ser salvo, é ter os pecados remidos, perdoados, ser lavado no sangue do Cordeiro, ser digno de subir ao céu, olhar no olho de Cristo, ver aqueles olhos como chama de fogo. Já pensou no momento que você puder ajoelhar aos pés do Senhor e agradecer, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, mesmo eu não merecendo? Tudo aquilo que eu fiz de errado, o Senhor jogou no mar do esquecimento. Então, irmãos, essa paz que a gente tem que buscar não é felicidade. Esse gozo que é o deleite espiritual, ele é um fruto do Espírito, uma característica do fruto do Espírito. Então, irmãos, eu queria ressaltar para os irmãos aqui em 1 João, capítulo 2, eu vou ler para os irmãos aqui algumas passagens, né? Capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos, soberba da vida. É isso que as pessoas buscam quando buscam felicidade. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência. E a sua concupiscência, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que nós precisamos buscar a paz. Paz, o shalom, irmãos, é uma reconciliação espiritual que transborda na alma. Você se reconcilia com Deus. Você faz uma paz porque você tem a paz de Cristo, que é a promessa, porque você não compactua com esse sistema de valores aqui que está... Quando João fala não ameis o mundo, ele está falando um sistema de valores materiais. Coisas como desejo, aparência, orgulho, que as pessoas buscam, que traz felicidade para a carne, mas isso tudo vai embora junto com o mundo. E o que vai permanecer é as palavras do Senhor, junto com aqueles que forem salvos, estiverem na glória com o Senhor. Voltando para Gálatas, até no próprio, um pouco mais à frente, no capítulo 6, versículo 8, Paulo diz, porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós precisamos semear essa paz no Espírito. Buscar essa paz e não a felicidade. Porque hoje muitos crentes estão confusos porque ouvem pregações errôneas que dão a direção de coisas materiais. Pregam sobre bênção material, sobre prosperidade, sobre autoajuda, falando que você, não, irmão, levanta a cabeça, você tem que ser feliz. Não, irmão, levanta a cabeça, você tem que ter paz, porque você foi escolhido. Você foi remido no sangue do Cordeiro. Você vai ser salvo. Deus está te resgatando, Deus está te colocando numa situação para você ir para o joelho, para você mostrar a tua fidelidade. E com isso, essa paz que excede a todo entendimento, ela vai passar, sobreviver a qualquer tipo de dor, qualquer tipo de perseguição, qualquer contenda, qualquer problema, qualquer perda na sua vida. A paz de Cristo é uma promessa. E aí você pode perguntar, então, como é que eu busco essa paz, irmãos? Primeiro, aquilo que a gente mais precisa ter na nossa vida é a presença da palavra. Então, a primeira atitude que o cristão tem que ter para buscar paz, e não buscar felicidade, mas buscar paz, é pela palavra. O Salmo 119, irmãos, ele fala sobre a palavra. É um salmo enorme, maior do que alguns livros da Bíblia. No versículo 165, a Bíblia diz, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Lei aqui em hebraico é Torá. Torá, os irmãos sabem, é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros de Moisés. Toda vez que você vê no Antigo Testamento escrito lei, está representando a Bíblia. Porque na época do Antigo Testamento, a Bíblia era dividida em lei, profetas e escritos. Não tinha esse negócio de profeta maior e profeta menor. Profetas, inclusive Daniel estava nos profetas, e escritos. E aí os livros, por exemplo, Esther, Ruth, entra nos escritos. Crônicas, Reis, entra nos escritos. A Bíblia era dividida em 3 partes. Toda vez no Antigo Testamento está escrito lei, representa a Bíblia. Então o que o salmista está falando aqui? Muita paz tem os que amam a tua palavra, a tua Bíblia, a tua lei. Aqueles que amam a tua palavra têm muita paz. Aqui é Shalom Rav, que é muita paz abundante, seria o melhor significado. A pessoa que ama a palavra de Deus, que entende que esse livro aqui é 100% literal, não tem nada fantasioso, não tem nada errado, está com dúvida na tradução, irmão, pega o original. Faz igual eu fiz, pastor. Eu falo para os irmãos fazerem, o hebraico é lindo. O grego é mais difícil, mas o hebraico é lindo. Tanto que o grego eu comecei só um pouquinho. O hebraico eu fiz um curso de hebraico. Estava incomodado com NVI, NTLH, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, todo ano lança uma nova. Aí agora tem a King James. Tá? Então, quer dizer, cada hora tem uma tradução diferente. Você vai pegar o mesmo versículo, cada Bíblia tem uma alteração. E está com dúvida, irmão, pega o original. Do original não tem erro. Tem uma Bíblia, que é uma Bíblia que se chama Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Essa Bíblia é a transcrição de todos os manuscritos de hoje, originais,
em hebraico. Eu tenho ela em PDF. Deve ser caríssima. Eu queria muito comprar uma. Ela é toda em hebraico. Toda. E ela segue os manuscritos. Então eu tenho como referência essa Bíblia para poder ver o original e aí pego o meu dicionário e olho a palavra. Você vai ter a tua interpretação ali. Você vai entender por que uma tradução falou uma coisa e outra tradução falou outra. É uma interpretação dos tradutores. Mas aqui a gente vê que a paz abundante, ela vem na vida daquele que ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você tem que buscar essa paz. Além da palavra, nós temos que ter propósito. Você precisa entender qual é o propósito de Deus na tua vida. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E olha que interessante, eu estou falando esse negócio do original, né? O original aqui, a palavra paz, não é só shalom, é shalom, shalom. Aí algumas traduções pegam e falam que, não vou colocar paz, porque está repetindo. Mas a repetição em hebraico, ela quer dizer intensidade. Então não é só paz, é uma paz perfeita. Quando a palavra é repetida. Então, tu conservarás em paz perfeita aquele cuja mente está firme em ti. O que é mente firme em Deus? É você estar alinhado com o propósito de Deus, irmão. Você entender qual é o propósito de Deus na tua vida. Entender que aquilo é ou aquilo não é para você. Aquele caminho que Deus está colocando na tua vida ou não. Alinhado com o propósito de Deus, você vai ter paz perfeita. Nada vai abalar a sua mente. Em nenhuma situação. E aí eu quero ressaltar também mais um método, né, que nós precisamos ter na nossa vida. Primeira, Bíblia. Segunda, propósito. Terceira, justificação. As pessoas, elas não entendem o que é a justificação. Eu tinha muita dificuldade com essa palavra, né? Ser justificado. Né? A justificação aqui é um termo técnico, é um termo jurídico, né? Que não significa fingir que a pessoa não pecou. É o contrário, ela é um culpado que é declarado justo diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então você, que é culpado, eu que sou culpado, todos nós que somos pecadores, nós somos declarados justos diante de Deus por causa de Cristo. Isso é ser justificado. Então, quando você tem a certeza da justificação, isso te traz paz. A certeza da justificação. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Esse termo em grego, é de kaio, e é um termo técnico jurídico. Além da justificação, irmãos, eu quero mais à frente aqui em Romanos capítulo 14, no versículo 17, a palavra diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele coloca em sequência os valores do reino. Porque se a gente estiver com a palavra no nosso coração, se a gente estiver com o propósito de Deus no nosso coração, se a gente tiver a certeza da justificação, a gente precisa de mais uma coisa, a gente precisa estar alinhado com o reino. Esse alinhamento correto é você ter a certeza de que no reino de Deus não há coisas materiais, mas há uma sequência, e Paulo colocou aqui em sequência. Primeiro é justiça, depois é paz, depois alegria. Essa alegria aqui é a mesma palavra original em grego de gozo, do fruto do Espírito. Rara o nome. Se escreve com CH, a transliteração. É uma letra que em grego parece um X, mas a gente pronuncia como ri. Algumas pessoas chamam de ki, mas a pronúncia é como se fosse aquele ish do alemão. Então é ri. Então é chara, que se escreve com CH, né? A pronúncia seria rara, que é o gozo do fruto do Espírito. É a mesma que está aqui com alegria. Veja que há uma sequência, ela é a última. Primeiro vem justiça,
Primeiro você precisa ser justificado. Para a justificação acontecer, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, se entregar, ter a mudança dentro do seu coração, uma mudança que muda o seu pensamento, reflete numa mudança externa. Essa mudança vai fazer você andar nos caminhos do Senhor, buscar cada vez mais a palavra de Deus estar na sua vida. E essa mudança vai gerar dentro de você uma paz. Essa justiça gera a paz, o shalom, o eirene. E aí, posteriormente, depois que você foi justificado, você conseguiu alcançar a paz, aí então vem a alegria. Porque mesmo na tribulação, irmão, a gente fica feliz. Eu não ligo para o que está acontecendo na terra. O meu carro está com problema de novo, irmão. Acabou de sair do mecânico, paguei uma fortuna para consertar e já está de novo. Não tem problema, irmão. Está tudo na paz de Cristo. Por isso que a gente deseja a paz do Senhor para os irmãos. Eu desejo que a paz esteja contigo. Eu desejo que você aceite essa paz. Por isso que quando a gente fala paz do Senhor, você tem que falar amém. Assim seja. Eu recebo essa paz. Para que você entenda que não há tribulação na terra que vai tirar a sua paz. Porque a paz é uma promessa. Então o mundo, irmãos, ele busca primeiro felicidade. No reino, primeiro é a justiça. Depois da justiça vem paz. Só então vem felicidade. Então a gente precisa estar com esse alinhamento com o reino. Alinhado com o reino, aí a gente vai entender a palavra que eu já mencionei aqui, mas está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede a todo entendimento. O exceder o entendimento aqui significa ultrapassar limites humanos. Limites de mente, de intelecto, de raciocínio. As pessoas vão ver você passando uma tribulação e você está feliz, orando, louvando e agradecendo. Ou vai olhar para você e não vai entender nada. Vai falar, esse cara não é possível, está com algum problema. Você não está vendo que aconteceu uma tribulação na tua vida? Irmão, eu sou escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Cristo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu quero ser salvo, eu quero morar na glória com Deus. Não estou preocupado com as coisas na terra. Paulo chama de leves e momentâneas tribulações. Né? Então, aquilo que acontece na terra, irmão, ela não vem para te ferir, ela vem para te trazer para a presença do Senhor. As tribulações são chances que nós temos para provar a nossa fidelidade a Deus. Deus permite, mas junto com a tribulação, junto com a tentação, que também pode ser interpretado como tribulação, Deus já dá o escape. Então, junto com ela já vem o escape. Você, às vezes, não vê porque está fora do propósito. Não está alinhado com o reino. Então, não entende a paz, você não recebe. Começa a ser impactado por aquele problema. Então, hoje a gente precisa entender que essa paz que excede a todo entendimento, a lógica não explica, ela não é sustentada por circunstâncias na sua vida. Quem sustenta essa paz é o Senhor no teu coração. E é uma paz que não é produzida por psicólogo nenhum. Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem mensagem de autoajuda, nem mensagem de prosperidade. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E guardará aqui é uma palavra em grego que é usada como linguagem militar. É usada para soldados. Então, como a paz... a paz de Cristo, ela guarda espiritualmente a sua mente. Ela guarda espiritualmente o seu coração. Ela age como um soldado na sua vida. Guardando você de qualquer tristeza, de qualquer preocupação, de qualquer mal que a tribulação possa vir a trazer na tua vida. A gente vai ter que passar por tribulações, irmão. Porque a palavra de Deus também diz que para nós sermos coparticipantes, ou seja, participarmos juntos, para sermos coparticipantes da vinda de Cristo, nós também temos que ser coparticipantes da vida de Cristo. E a vida de Cristo foi uma vida de pregação, de servir as pessoas, de milagres, e no final, um martírio na cruz, por mim e por você, irmão.
E Jesus ainda falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se queremos ser coparticipantes daquela glória que virá com o Senhor nas nuvens, todo mundo olhando, vendo Jesus chegar e você sendo coparticipante daquilo, creia, você precisa ser coparticipante da vida de Deus, de Jesus também. Essa coparticipação na vida significa, você precisa pregar mais o Evangelho, precisa se envolver mais com a palavra, estar alinhado com o propósito, entender que a justificação é aquilo que vai te trazer paz com mais facilidade, o entendimento da paz, e principalmente a gente precisa estar alinhado com o reino. Entender que a justificação traz paz. E a paz, então, vai trazer o gozo, a alegria, o rara, a felicidade que você acha que você tem que buscar primeiro, mas que quem busca a felicidade é o mundo. Nós temos que buscar a paz, porque a paz é uma promessa. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.